Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja bem-vindo você que está aí nos assistindo em qualquer parte do país ou do mundo. Eu me chamo William Gil e estamos aqui no 5º episódio do nosso Diagnóstico para a Humanidade. E nesse nosso bate-papo, onde eu tenho muitas curiosidades, faço muitas perguntas, eu tenho aqui ao meu lado um estudioso, conhecedor de toda essa estrutura de conhecimento sobre genética, nosso amigo Álvaro Blazina. Grande Álvaro. Que prazer. Novamente aqui juntos, hein? Eita, que alegria. Coisa boa, hein? Bom demais. Vamos conversar demais, então? Né? Pensarmos, né? Vamos. Pensarmos e tentar concluirmos, deixar a mente fluir sobre ideias e elas vêm, né? Abraçá-las, processá-las, ver se procede, se tem lógica, se me entusiasma, deixa ir lá correr na ciência para ver como que ela me alimenta e finalmente jamais levar para baixo da terra, né? Compartilhar o conhecimento. Compartilhar. Né? Álvaro, no 4º episódio nós entramos sobre a questão de como o cérebro é um gerenciador e ele acaba sendo um caminho de duas vias, né? Ele tanto traz informações da codificação genética quanto ele recebe informações do mundo sensorial e transmite para a codificação genética. Perfeito. E isso trouxe para a gente assim, muitas luzes, né, sobre como gerenciar o nosso comportamento do dia a dia, como racionalizar algumas coisas. Mas nesse episódio nós poderíamos aprofundar um pouco mais, né, esse gerenciador que é o nosso cérebro e o quanto isso acaba determinando as pessoas, o comportamento das pessoas que têm determinadas dependências. Perfeito. Então queria abrir com você aqui esse leque de informações sobre todos os tipos de dependência, como que isso funciona entre o cérebro que gerencia, a genética que tem essa informação registrada e aí acaba sendo executada no mundo físico daquele indivíduo. Como é que funciona todo esse processo de dependência dos organismos? Maravilhoso sua introdução, porque é exatamente isso. Apenas me permitiria adicionar para tentarmos discernir da melhor forma como separar, de novo, sintomas de diagnóstico, né? Mas, em definitiva, as dependências podemos dizer que são muitas, né? Quase que infinitas, né? E entender por que elas ocorrem e de que maneira e em que medida e em que proporção vai nos ajudar a entender, né? Porque não precisa se mexer muito para saber que elas estão na nossa sociedade aos montes, com uma diversidade tremenda e que a gente, às vezes até de forma, diria, triste, aponta, né? Aquele é um alcoólatra, o outro é um obeso, o outro é um promíscuo, o outro é um drogadito, e essas expressões até mais pejorativas, né? Aquele é um maconheiro, é um cheirador. E eu diria, bom, é a melhor das atitudes, ou se a gente de novo vai para tentar entender o que nos leva, não vamos nos eximir, porque é muito comum, né? Tem uma frase que eu gostei uma vez que ele diz: não fica apontando nos outros os defeitos que você não tem, porque o outro vai poder apontar a você defeitos que ele não tem, mas que você de fato tem e tem. À medida como você lida, como convive e como consegue administrar ou controlar, vai depender da gente entender de como funciona, né? Então, amigos, eu quero compartilhar de novo o início, o alicerce da coisa, né? Função vital. Nasceu qualquer indivíduo, principalmente do reino animal, se mantenha vivo. E para isso, o comando, que logicamente vem do cérebro, olha, você vai ter uma infinita variedade de necessidades vitais. De respirar, de se cuidar, de se acalentar, se está muito quente, de se manter termicamente adequado, enfim, todas as funções que nós já conhecemos muito bem. Se sentir bem.
Se você conseguiu sucesso no comando que eu estou te dando, se manter vivo, através de tudo que você precisa para se manter vivo, eu vou te premiar. Como? Com os hormônios que dão prazer. Que até onde eu sei, são vários, mas vamos exemplificar um, que é a tal dopamina. Então, essa função é muito simples, é de todos nós, é diária, né? Basta a gente ficar 1 minuto sem respirar, mas que prazer que me dá respirar. Né? E que cortisol me dá a falta de ar. Então, como funciona? É muito fácil de entender. Você tem uma função vital para cumprir. Se a cumprir, eu te premio, e se não cumprir, eu vou te castigar. Ou botar o nome que a gente quiser. Mas não vai sentir bem. Isso é universal. Não importa raça, tamanho, idade, tendência sexual, o que a gente quiser nomear aqui, todos queremos a dopamina. Todos, sem exceção. Então, o que acontece? Tá, entendi. E é tão simples que não tem como dizer que não funciona assim, né? Se eu estou com carência de vida social e recebo um carinho, vou me sentir muito bem. Se eu sinto um afago, me sinto muito bem. Se eu recebo um elogio pela minha função profissional, vou me sentir muito bem. E para isso poderiam passar vários podcasts dando exemplos, porque são diários, são constantes, né? Muito bem. Então, estímulo, prêmio ou castigo. Estímulo, prêmio, castigo. O que acontece? A nossa sociedade cresceu demais. Como que a humanidade continua achando que não, isso aí não tem importância? Aquilo que mencionamos no outro podcast, de que octuplicamos o número de habitantes em 200 anos, são nossos avós. E quando vem isso, vem todos os desafios vitais. Você tem que ter bem-estar, tem que estar bem alimentado, você tem que ser bem aceito na sociedade, você tem que ser bem sucedido profissionalmente, socialmente, na família. É uma infinidade de funções vitais que me vêm. Se eu tenho o dom, a capacidade ou até o mérito, tudo bem, de ser bem sucedido, pelo menos na maioria desses itens, eu vou me sentir, tá tudo bem. Se eu começo a não me sentir realizado com vários desses itens, a dopamina não está vindo. Ela não está vindo. Não consegui emprego, minha mulher me largou, ou não sou aceito na sociedade porque eu tenho cabelo branco, porque sou gordo, porque sou baixinho, ou não aceito pela minha condição sexual, ou não sei. Começa a dopamina a diminuir. E aí o que acontece? O cortisol não tem a lei da vida que diz: se você se deu bem, vou te premiar, e se não, vou te dar um hormônio que vai te manter estressado. Então, infelizmente, eu peço desculpa à sociedade, nós todos sabemos, não vamos ser cínicos, que é muito cruel. Ela premia o cara bem sucedido, e outro não. E a nossa estrutura comportamental e sim psicológica, que chega a um ponto em que o número de insucessos são maiores do que o sucesso daquilo que eu me propus para a vida. E isso me gera um desejo de dopamina que não vem. Isso me gera um estresse completo. Se ela não vem pelo meu mérito de ser um bom profissional, um bom marido, ou enfim, de conseguir minhas funções vitais, parte-se para o recurso artificial. Infelizmente. E a sociedade também é cruel, porque o que acontece? Não, trabalha muito. Nem todo mundo nasce com o dom do brilhantismo. E esse é o problema social. O que faz? Tá, tem o cara que sim, que tem 5 cursos universitários, que é presidente de empresa, tá ótimo, mas tem gente que não consegue alcançar isso aí. O que faz? Joga no lixo? O que a sociedade vai fazer? Vai dizer: não, como eu sou bem sucedido, que tu trabalha muito. Sim, mas nem todo mundo nasceu com esse dom. E isso é um tema social e filosófico tremendo.
Mas o definitivo é o seguinte: o indivíduo não conseguiu alcançar aquilo que a sociedade lhe exige. E como todos nós já conversamos sobre isso, tem 8 bilhões de impressões digitais no mundo hoje, também tem 8 bilhões de capacidade, de sensibilidade, de poder de superação ou não, de conseguir superar isso tudo ou não. Aí permanentemente, não, supera, não baixa os braços, não se entrega. Sim, mas tem gente que ela se sente superada por todo esse tsunami de coisas que lhe é exigido, né? Ser aceito na sociedade, fisicamente ser muito próximo do padrão. Quantas coisas que a gente vê todos os dias. Quanto se gasta dinheiro para o cara ter o rosto perfeito? Porque é um padrão, e se ele sente que tem uma rugazinha aqui, ele começa a entrar com cortisol. E como todos nós temos diferentes reações para determinadas situações, aí entra o emocional que diz, olha, não consegui o mínimo de sucesso dentro do que a vida me pede para me manter vivo, e quando a dopamina não vem por esse caminho, vai para a artificialidade. Então, você acredita que a partir do momento que uma pessoa que passa por diversas situações em que ela se entristece ou se chateia ou entra numa depressão, ela acaba recorrendo ao tipo de ferramenta que tiver à disposição para poder se levantar? Mas é uma coisa muito fácil de entender, entendeu? Quando há insucesso, às vezes eu não quero entrar no campo de, digamos assim, de pregar sobre psicologia, mas o que acontece? Obviamente, cada um tem a sua reação. Às vezes é uma situação um pouco mais fantasiosa. Muitas vezes o cara aparentemente para mim é bem sucedido, ele está deprimido. Sim, tem N patologias, tem N diagnósticos para essa situação. Repito, jamais incursionaria num campo que não me é permitido. Só estou analisando a vida. Poxa, tá, cheguei à minha idade, 16, 18 anos, tem que fazer um vestibular, né? Agora se chama Enem, né? Isso. Ah, sim, tem 10 cupos para 300 pessoas. Pense o que é isso aí para quase que uma criança. E os pais dizendo, e a sociedade dizendo, você tem que passar. Tem 20 vagas para 500 candidatos, você tem que passar. Começou, não passou, cortisol. É a mesma coisa da vida. Mesmo que o cara que está com fome e não consegue, a sensação é muito similar. Não conseguiu. E eu gostei da menina lá, da filha do João. Não me deu bola. Não conseguiu o prêmio. Não veio a dopamina. E assim vai. E chega um momento que, poxa, a pressão está muito forte. E a dor psicológica é talvez maior do que a física. Por quê? Porque a lei primária e fria diz, olha, para você funcionar, todas as funções vitais têm que estar equilibradas. Você tem que estar equilibrado e tem que conseguir. Está com fome, come, vou te dar um prêmio. E aí entra a artificialidade. O que vê a sociedade? Esse aqui é um drogadito, vai em cima do sintoma. E nos, mas o que está acontecendo? Nossa sociedade está cada vez mais fria e cruel quanto a isso. A sociedade nossa é fria quanto a isso. Condena tranquilamente. O cara toma um gole de álcool e sente que, pelo menos momentaneamente, conseguiu fugir desse cortisol violento e recebeu uma sensação que lhe alivia essa tensão. Só que isso, claro, entra um momento em que ultrapassa a linha do que possa lhe fazer bem, e entra numa linha em que ele fica dependente daquilo para fugir desse mal-estar de não conseguir com as metas propostas, né? E para tudo, tirando as coisas, as drogas muito pesadas, onde entra e não sai, e aí a coisa é pesada mesmo, porque não se trata de provar, né? Maradona, no final da sua vida, implorava para a juventude não entrar no que ele fez, porque ele entrou e não conseguiu sair, né? E não estou aqui criticando, estou simplesmente que ele mesmo disse, olha, me aconteceu uma coisa terrível. Então,
o que acontece? Que eu diria que para os hábitos, né, como a gente propôs de tema aqui, né, e as dependências, muitas coisas na vida têm um limite permissivo e outro em que você está se prejudicando. Muitas, né? Seja na alimentação, né? Todo dia comer milkshake com hambúrguer, com batata frita, com refrigerante, o risco de que te aconteça uma coisa estatístico é enorme, né? Mas se você domingo dia quero comer hambúrguer, está dentro do que está, sem problemas, né? Está dentro, digamos assim, do permissivo, no sentido de que você não se auto-prejudique por uma situação. Sim. Né? Então, se você gosta de tomar uma tacinha de vinho, tirando algumas exceções religiosas, tudo bem. Mas digo, tirando isso, você gosta de tomar uma tacinha de vinho na refeição, está tudo bem. Mas se você toma 5 litros de aguardente todo dia, é porque você ultrapassou um limite em que aquilo não te faz bem. Aquilo ultrapassou aquilo que para você seria tolerável ou permissivo ou positivo. Mas não seria isso uma... tudo bem que a gente está usando aqui extremos, né? Ninguém bebe 5 litros de cachaça. Exato. Isso, mas não seria essa uma tentativa da genética, da nossa codificação, daquilo que nós respondemos, de tentar equilibrar, porque tem muito cortisol. Sim, me sinto mais equilibrado se eu consumo determinada substância, exato, aí eu me sinto mais aliviado. Então, de qualquer forma, ele não está reagindo a um estado interno? Total. Mas esse estado interno, por quê? Porque nós vivemos num meio extremamente desafiador. Então, é o mesmo impulso que o leopardo, eu estou com fome, está lá dormindo, começou uma reação biológica. Necessito energia para o meu corpo, aí começa o quê? Adrenalina, você fala, se mexe, sai daí do dormir e vai lá, atrás da gazela, porque você está necessitando energia, proteína, etc., para o seu sistema biológico. Aí ele, primeiro, é se mexer. Aí dizem, né, sem querer exatamente a risca, mais ou menos, que um ataque cada 7, ele é bem sucedido. Então, nos outros 6, ele não vai receber endorfina, porque ele não tem o prazer de ter conquistado o seu objetivo e se alimentar. Os outros cortisol. E se isso ocorre muito, porque muitas vezes as pessoas às vezes comentam, né? Que malvado, o predador mata. Não, o predador tem uma função biológica, não vai nessa. O predador talvez seja o melhor amigo, entre aspas, da espécie gazela, porque ele vai comer a gazela que menos corre. Uhum. Ele está eliminando aqueles indivíduos que têm menos capacidade de correr, ou de força, ou de se defender, e vão ficando lá na frente os mais fortes, que são os que vão ficar para a reprodução. Ele tem essa função, não é maldade, é função. E quando o predador vai atrás da sua presa, se estabelecer uma disputa, onde vai dizer quem é mais capaz vai ficar vivo e quem menos capaz morre. Às vezes a gazela corre mais que o leopardo e o leopardo vai entrar no cortisol, no estresse que não conseguiu. É um desafio para ele também. Mas é interessante que mesmo ele estando sobrecarregado do cortisol, de não ter conseguido pegar aquela gazela, ainda assim ele tem algum mecanismo que ele se motiva novamente a correr atrás da próxima. Não tem opção, né? E vai para a próxima. Agora, quando isso, numa sociedade onde você tem, sei lá, uma cidade de São Paulo que tem 20 milhões de pessoas lá, cumprindo cada uma delas, todas 100% a função de atender suas necessidades, e será premiado se consegue e não será. Aí a complexidade é absurda, porque aí o se inserir na sociedade, se sentir feliz, se sentir comunicado, todos os elementos que implica do indivíduo conseguir estar bem e cumprir com essa função se multiplicam, convenhamos. E no que se multiplica, é óbvio que quanto mais habitantes, isso é número, né? O crescimento de depressão, suicídio e tal está em relação direta com o número de habitantes. Isso é biológico.
Num galinheiro, se eu boto 5 galinhas, um galo com 4 galinhas e tem um espaço, né? Tá tudo bem. Se nesse meio mesmo, e eles convivem, eles se interagem, tá tudo bem. Se eu boto 50, é evidente que eles não vão conseguir cumprir nem com convívio social, nem com saúde, nem com alimentação, nem com nada, porque extrapolou a capacidade daquele ambiente físico para aquela espécie. E aí vai entrar nelas também. Vai entrar canibalismo, vai entrar doença, vai ter, enfim, exclusão e morte. Se pudéssemos imaginariamente estabelecer uma lista inteira de quais são os meus desafios ou minhas necessidades biológicas, né? Segurança alimentícia, saúde e tudo aquilo que a gente possa imaginar, além do convívio social, que é muito forte, dentro dessa tabela é certo e é matemático que quanto mais elementos eu consigo atingir, mais chego a uma coisa que a gente chama que felicidade. E por que a gente diz, não, a felicidade não é constante, não é eterna. São momentos felizes. Por quê? Porque a vida é tão dinâmica que o que hoje pode estar perfeito, amanhã apareceu um problema de saúde, ou amanhã apareceu um problema econômico, ou amanhã apareceu uma briga com um parente. Então, claro, se podemos estabelecer uma tabela onde chega todos os itens que eu preciso para me sentir bem, como é dinâmica, né? E bati com o carro, não tenho seguro. Pronto, o que era feliz meia hora atrás, entrou um elemento que me causou estresse e claro, é que me coloca assim. Agora, quando isso é muito, claro, independente dos casos patológicos, é lógico que eu me sentir ou triste ou depressivo, porque de todos os itens, tem muitos que não estão funcionando. Então, a lei da vida que dizia adrenalina, dopamina e cortisol, estou tudo com cortisol. A dopamina não veio porque eu não me senti bem sucedido. Eu tenho uma capacidade de suportar, você tem outra, outro tem outra, cada um tem a sua. A sua pode ser superior à minha. Aí fala, isso aí é uma fraqueza. Sim, você pode dar o nome de fraqueza, mas é uma questão biológica que pelo menos vamos compreender de que o indivíduo que entrou isso aí é porque estava num estado em que, como todos, precisamos da dopamina. Precisamos, acabou. Então, se não veio pela via regulamentar, vou fazer gol de mão, vou buscar um outro recurso, mas que eu quero aquilo, quero. E alguns profissionais da área de psiquiatria dizem, a dopamina vai te matar. Por quê? Porque se você extrapola aquilo que é prazeroso, que você passou a linha daquilo que seria o legal, o normal, o benéfico, passa a não ser benéfico. E isso para muitas coisas, porque nós, como também, o cérebro ficou muito grande, muitas coisas extrapolamos sem essa necessidade, né? Nos alimentando mal, em excesso e mal, ou nos comportando sem a lógica do que seria um bem-estar para aquilo que eu preciso como elemento vital, né? E vai resolver aumentar o número de clínicas para internar? Sintoma, entendeu? Ajuda, lógico que ajuda, tenta, mas o importante é que o indivíduo sinta que, olha, aconteceu que, ou pela realidade, e às vezes por fantasia. Muitas vezes o indivíduo acha que ele não é bem sucedido, né? Há situações que são muito curiosas, né? Uma menina achar que é obesa e está um palito assim e para de comer, vai vomitar porque continua achando uma situação patológica. Não podemos entrar nesse campo, porque aí seria muito, muito complexo e eu não sou capaz de analisar essas situações. É uma situação patológica, mas no normal. Normal, não tem patologia.
Ainda assim, todo dia quando acorda, ele tem que cumprir com as funções vitais daquele dia. E se ele dá bem, sabe, estou feliz. Se ele está mais ou menos, não, está tudo bem. E se ele não está, faltou dopamina, ele vai sentir o impulso de procurar de uma forma ou de outra, né? Sim. Tem um elemento que eu gostaria muito de intercambiar contigo e com todo mundo, né? Que é um dos que mais me preocupa. Eu digo assim: qual a dependência que mais mata a gente no mundo? Tá? É uma reflexão muito aberta à polêmica ou a discordar. Qual é a dependência que mais mata no mundo? E aí eu te peço, William, que acompanhe comigo e se sinta completamente livre, com excelência você faz sempre fazer sua intervenção. É o seguinte: no mundo, no nosso mundo, o que mudou com referência à natureza? O leão tem fome, mata uma zebra e come. Nós, o elemento que faz cumprir todas as minhas necessidades biológicas se chama dinheiro, né? Eu tenho que de alguma forma produzir suficiente meu dinheiro para garantir meu alimento, meu teto, meu agasalho, minha família, minha saúde, aquilo que já comentamos até a exaustão, né? E eu penso que analisemos juntos o seguinte: a mesma linha divisória entre a necessidade e o exagero da taça de vinho ou do hambúrguer ou cigarro ou da relação sexual ou de tudo. Sim. Que todas essas funções vitais têm um linha que te faz bem. Se você tem a capacidade de dominar a nicotina e fumar um cigarro por mês, nenhum neumologista vai dizer não, você está num grupo tremendo de risco. Se você tem a capacidade, o que a gente fala é o freio de mão, né? E dentro da nossa sociedade acontece uma coisa que eu peço de novo, com todo respeito, que me permitam compartilhar. Todos nós temos um nível de desejo, né? Sobre o que eu gostaria de ter através do dinheiro, né? Mas convenhamos, mesmo que para cada um de nós tenha esse nível, não, eu sou mais exigente, eu quero um cordão de ouro, tá? Mas o problema é que a nossa sociedade não estabeleceu limites para essa dependência. Não há limites. Não só não há limites, como se aplaude quanto mais tem. Sim. E isso tem inserido um problema seríssimo para a humanidade, porque se continua, já falamos em outros podcasts sobre isso aí, o político tem que dizer para o cara: vota em mim que eu vou te dar mais dinheiro. E o cara diz: se você me der mais dinheiro, eu voto em você. Nenhum outro elemento ético, ecológico, sociológico interessa. Eu vou te fazer mais próspero. O que significa? Você vai estar mais feliz? Não, você vai ter mais dinheiro. Então, o comportamento, quando isso se leva ao extremo, é muito similar a qualquer outra dependência. Começa a se perder ética, né? Como a gente vê todos os dias casos e mais casos e mais casos de corrupção, indivíduo que foi escolhido para defender de forma quase que honorária ou vocacional todo um país, ou um povo, ou uma cidade, ou um condomínio. A infestação de corrupção. Quantos e quantos filmes nós já vimos do cara que mata o irmão para tomar o dinheiro dele, filho que mata pai para pegar a herança, e daí até os mais paupérrimos, mais nojentos das motivações, só por causa do dinheiro, somente por isso. Então o comportamento começa a ficar muito, muito parecido ao químico dependente de qualquer droga.
O indivíduo, quando entrou na químico-dependência, ele não quer saber quantos casos tem. Matou o pai porque não lhe deu dinheiro para comprar droga. É capaz de tudo, de roubar, de se prostituir, de fazer até a mais baixa das humilhações para conseguir aquilo que lhe tornou obcecado. E, no nosso caso, o negócio do dinheiro, extrapolar o necessário para ir para o absurdo, é aplaudido. Sim. Todo ano a revista Forbes diz: aqui estão uns 10 ou 100 homens mais ricos. Todo mundo diz: oh, nossa, queria estar no lugar do cara. Para quê? Qual a diferença que faz entre você ter 5 milhões ou 50 milhões de dólares ou 500 milhões de dólares? Aí não há um componente de alimentação, de bem-estar só para garantir suas funções biológicas. Aí houve uma dependência com um componente complicado que é a aprovação e o aplauso da sociedade. Mas aí o organismo não tem nenhuma maneira de gerar um equilíbrio, assim como busca quando se tem excesso de cortisol e o leopardo vai lá e corre de novo atrás da gazela para poder se alimentar e né, ficar tranquilo. O contrário também não ocorre, ou seja, se eu tenho um excesso de dopamina constante, excesso, e aí nisso que o senhor está falando agora da questão financeira, a droga se torna o dinheiro. Não existe uma outra mecanismo do corpo que fala assim, peraí, tem que compensar? Deveria existir. Mas não tem. Deveria existir. O excesso de dopamina entra na alucinação. O que poderia lhe faltar a Maradona? Com 19 anos era considerado o melhor do mundo, ganhava o dinheiro que queria, tinha as mulheres que quisesse, iate, todo consumo sem limites. E aí talvez o excesso agora quer outra coisa, porque esse excesso lhe levou a própria palavra fala, né? Pode me dizer, sim, houve influência de mais pessoas, tudo, mas ele entrou. E aqui, ao contrário, eu admiro profundamente. Houve um tropeço. Quem sou eu para dizer que não poderia acontecer comigo? Não estamos julgando. Aqui jamais vamos buscar juízos de valor, de condenar ou de aprovar. Dizer o que aconteceu. O que aconteceu com o governador do Rio de Janeiro? Governador, a vida próspera, jovem, possivelmente grande candidato à presidência da República, e surgiu isso, digamos, declarado por ele, não estou inventando, de que começou a ter uma obra aqui, então para essa obra tem 1 milhão, aí daqui a pouco não, 1 milhão já não quero 50, aí comprou uma lancha de não sei quantos milhões e sabia que o estado precário da saúde do estado, e ele ia numa joalheria para comprar uma joia para a mulher com dinheiro que seria para salvar crianças nos hospitais. O que aconteceu? A dopamina, ele saiu do limite, saiu. É o cara que exageradamente toma 5 litros de cachaça em vez de tomar uma cachaçinha antes do almoço. Sim. É quase que idêntico, né? A única diferença é que se eu todo dia chego bêbado em casa, a minha família vai me recusar. Se eu passo de 150 quilos, a sociedade vai me recusar. Se eu me prostituo, a sociedade vai me recusar. Mas se eu tenho 100 vezes mais do que eu necessito de dinheiro, a sociedade vai me aplaudir. E isso é terrível. Porque é visto como uma conquista. Sim, porque isso transforma o indivíduo a se sentir poderoso, o alfa da sociedade, que é uma coisa biológica. O alfa dos lobos é o cara que se acha, né? E a sociedade, por aplaudir, o faz sentir mais alfa ainda. Sem importar como esse dinheiro veio. Ninguém. Não há uma questão de, não, peraí, vamos peneirar. Como que você ganhou esse dinheiro? Não. Se eu chego com uma Ferrari no restaurante, eles vão me arrumar a melhor mesa que tem, vão me receber com manobrista. E se eu chego com um fusquinha, você não, meu amigo, o hambúrguer é aqui na esquina. Só por uma questão exclusivamente material. Não entra aí outros valores, outros princípios, né? Mas eu lhe pergunto, o senhor está colocando que
o dinheiro é como se, em excesso, é como um tipo de dependência, é como se fosse uma droga, assim como várias outras, dessa maneira. assim como várias drogas. Então se torna uma dependência que é ruim para o organismo. Mas em que momento isso pode ser conectado com a questão da genética? Ele está respondendo a algum comando genético por essa necessidade de... O primário que falamos várias vezes. Eu tenho uma função vital. A princípio, ele começa assim. Tem uma função vital. Se você primeiro te dou adrenalina, para você correr atrás da sua necessidade, seja qual for, né? Se você deu certo, vai chegar imediatamente a premiação. É imediato. E se não deu certo, também imediatamente vai chegar um sentimento ruim, né? Só que o nosso cérebro não cresceu, então há espaço aí para que aquilo vá para condições que são absolutamente muito afastadas do que é a condição básica vital de qualquer pessoa, vamos dizer assim, classe média, um indivíduo que quer passar bem dentro daquela situação e que não se vá para exageros, né? Eu, assim, creio que poderíamos dizer que há uma diferença entre a químico-dependência, porque aí já é uma questão direta, né? Você coloca um produto que o corpo vai te pedir, né? Mas é um hábito que se tornou um exagero e uma dependência, sim, de hábito, né? Nossa, agora comprei uma Ferrari, agora quero ter 5. E aquilo começa, e geralmente isso vem associado a que os princípios éticos do indivíduo vão se perdendo, porque a conta bancária ou tudo que ele vai incorporando, eles, não, sou um cara exigente, eu quero fazer, sim, claro, todo cara que é dependente tem dificuldade ou não consegue reconhecer, né? O alcoólatra praticamente em nenhum caso consegue, não, eu vivo socialmente, eu vivo como quiser, e na prática não se vê isso, né? O cara que consome açúcar, doces e hidrato de carbono, excesso, ele, não, eu gosto, né? Não, mas tomo café sem açúcar, não consigo, criou uma dependência. E dizem que o açúcar cria mais dependência que a cocaína, pelo menos estou repetindo o que a ciência diz. O açúcar não é inocente, isso te cria um hábito. E de todo o universo que há de possibilidade de você extrapolar, uma delas é o dinheiro. Você extrapolou, mas o problema é que a sociedade te aplaude. Então, pode não trazer um problema para você ter 14 casas, 50 carros e 5 iates, né? Pode, mas para a sociedade, sim, está trazendo problema, porque o consumismo é talvez um dos elementos que mais preocupa o mundo hoje. Porque consumismo significa aquilo que a gente falou, é crescimento econômico sem pensar as consequências, e isso há um preço a se pagar. Então, não é um problema individual. A mim, talvez não me acontece nada se eu tenho 14 casas espalhadas pelo mundo, e 5 iates e um ingresso 100 vezes mais do que eu preciso, mas o que acontece é que se isso coletivamente se leva por esse lado, é preocupante, porque todos os sistemas de governo, pelo menos do sistema capitalista, diz o seguinte: todos aqueles que são quem conduzem o mundo ou os países tem que arrumar mais emprego e crescimento econômico e dar dinheiro para as pessoas. E na medida que isso extrapola necessidades básicas, eu vou, mas será que isso aí é o caminho? Porque se o indivíduo pesa mais do que 150 quilos, diz, não, você ultrapassou a linha. E por que isso não acontece para o patrimônio do indivíduo que é maior do que o consumo de 20 gerações para frente? Não sei, não tenho resposta para isso. Mas não seria porque entra justamente nessa categoria, o cérebro entende de uma outra maneira, entende como uma conquista e não como uma compensação? Sim. Mas então a coisa se processa no cérebro. Sim. E veio de um comando que diz: vou te dar dopamina para as coisas que eu quero que você seja bem sucedido. Aí extrapolou para uma coisa
em que depois, em outro podcast, vamos falar sobre ética, em que acontece isso. O que acontece, por exemplo, na indústria farmacêutica? Quem não sabe que isso aí, curiosamente, há interesses tão violentos em que a saúde não entra, né? Já se sabe, isso tem informação, tem documentários, tem... Só Tanto, não sabe que tanto não... que tanto que os laboratórios são empresas listadas na bolsa e que são compostas de ações, claro, que são negociadas. E que acontece o seguinte, de novo, o que acontece? Somos os acionistas, eu sou dono da empresa. William, você é o gerente. Só me interessa uma coisa, o que vai dizer o balanço? O lucro. Ética, não, filho. Se você entra por isso, a fila está andando. Por favor, dá lugar a outro, porque o que me interessa é o balanço. Por quê? Porque é um comportamento onde extrapolou de uma maneira em que o que interessa é apenas a endorfina de quanto mais melhor, sem limites, aplaudido pela sociedade, em contradição com qualquer outro dos outros elementos onde eu possa extrapolar. Quando algo como esse excesso de dopamina, que acaba se tornando algo espalhado pelo planeta e afeta a vida do planeta e acaba levando a humanidade a um estilo de vida e a tomar decisões que também afetam o comportamento do planeta, naturalmente o planeta vai responder a isso, como já tem acontecido diversos fenômenos, né, pela natureza. Então, esse excesso de dopamina, mesmo que os indivíduos que estão afetados por isso não consigam perceber, é correto pensar que ali na frente vai todo mundo dar de cara com a parede, ou seja, vai todo mundo ter algum problema que não vai ser só pessoal, mas vai ser de vida, né, de existência. Sim. E aí nós vamos ser afetados por um mecanismo que nós entendemos como fora da nossa vida, que é o planeta. O planeta vai reagir e vai acabar afetando e vai criar situações que vão fazer a nossa dopamina ir lá para baixo. Total. Por exemplo, acontece uma catástrofe qualquer de magnitude planetária, né? Então vai todo mundo que estava com excesso de alegria, excesso disso, excesso de dopamina, excesso de um monte de coisa, e aí perde tudo, ou seja, coletivamente vai todo mundo ser jogado no cortisol. Exatamente. O que nós estamos falando sobre aquela conversa sobre economia? O meu, o seu, o crescimento de qualquer um é bem-vindo, desde que se veja o preço a pagar. Se eu só analiso crescimento econômico sem contrapartida por isso, sem preço a pagar, sem, para essa ação, saber qual vai ser a reação do planeta, da natureza, das pessoas, eu estou com uma informação muito, muito precária, entendeu? É uma informação truncada, da qual estamos tapando os olhos conscientes. Se sabe que hoje o poder econômico está destruindo o planeta e como resultado é que o cara está sendo considerado o cara, isso se estimula, em vez de se limitar, se estimula, em vez de dizer, não, peraí, menos, você... Quanto precisa para ter uma vida muito boa, ser muito exigente, tá? Quanto precisa? E já se sabe muito bem que isso está muito além daquilo que poderia ser considerado normal. Claro que vai ter um preço a pagar. E aí, alguém, por exemplo, você está muito negativo, vai se encontrar uma solução. Ou isso é negativismo, ou é derrotismo, ou pessimismo. Digo, mas os números da ciência estão gritando todos os dias. Os melhores cientistas do mundo estão dizendo que isso está acontecendo. Não sou eu. Eu só estou repetindo aquilo que diariamente observo, vejo, estudo. Toda a ciência, sem exceção meu, está complicado. Mas, Álvaro, o que você diria para o indivíduo, aquela pessoa que de repente hoje sofre com um excesso de álcool, Sim. por justamente querer equilibrar seu cortisol, sua dopamina, ou que Sim. usa alguma outra substância, uma pessoa que está numa condição qualquer de dependência? O que o senhor diria para essa pessoa para tentar equilibrar a vida dela? O que eu diria? Primeiro, vamos sentar e analisar o diagnóstico. Por que isso acontece? Primeiro,
primeiro de tudo, de coração, imaginemos uma situação hipotética que fosse você. Diga primeiro, não, da minha parte, nem permitir que ninguém te julgue por isso, porque isso tem uma base na qual você caiu ali dentro e não é escolha, é uma situação emocional sua, exclusivamente sua, tá? Não creio, não me parece que o caminho seja te apontar, você é um drogadito ou você é um alcoólatra, mas entender que é tão fácil de entender de que as funções vitais têm estímulo, prêmio ou castigo. Então começa a entender o seguinte: talvez por fantasia sua ou talvez por realidade, na sua vida você teve uma série de insucessos. Mas quando você entende de que é por aí que o mecanismo funciona, talvez você convive melhor, entendeu? Olha, aconteceu uma coisa, qual seria o caminho? Vamos tentar primeiro entender, para conviver melhor com esse estado depressivo por um insucesso ou por vários insucessos, e o caminho, obviamente, é tentar encontrar algo que não seja artificial, que consiga te dar o bem-estar que todo ser humano na Terra quer e precisa. Todos. Mentira que alguém diga, não, eu curto ser infeliz, estressado e sofrendo a vida inteira. Não é uma patologia, tá? Então, o que te aconteceu foi isso aí. E tenta fazer uma introspecção de que você tem uma condição única, diferente da dos outros, e muitas vezes é melhor e outras vezes é não tão boa, de conseguir conviver com isso. Que é o que acontece, né? Muitas pessoas não conseguem. Acontece, e é a mesma coisa que fisicamente. Tem gente que não suporta uma espetada para tomar vacina, não suporta. Sua capacidade, ele se desespera para tomar uma injeção. E tem gente que olha assim, e por quê? Porque cada um de nós tem reações diferentes perante agentes diferentes. Então, o primeiro ponto é não julgar, né? Porque cada um de nós tem um histórico, cada um de nós tem seus sofrimentos, cada um de nós tem os seus sucessos. Mas entender é o primeiro passo. O que aconteceu? Que a vida tem essa regra para todos. Para todos. Saiu bem, te premio, saiu mal, te castigo. Então, se você sente ou fantasia de que não está coisa muito bem, comece a entender de que esse mecanismo é o que vai acontecer com todo mundo. Buscar isso que deveria ser natural, como estou com fome e como, ou estou a fim de namorar e namoro, ou estou a fim de beber água e bebo água. Buscar a artificialidade é um caminho que, claro, que é perigoso, porque você está buscando a dopamina que talvez você pensa que não tem, muita vez pensa que não tem. Em que sentido? De que você fantasia que você é um fracassado e não é fracassado. Às vezes fantasia de que a sociedade não te aceita e não é tão bem assim. Mas o caminho é entender, vamos buscar a dopamina por outros caminhos que não seja um recurso que se sabe que é momentâneo. Você vai se sentir maravilhoso. Uma vez um professor me deu uma frase fantástica, porque todo mundo fala mal da droga, não, deve ser uma viagem maravilhosa, mas eu não quero para mim. Não, aquilo é horrível, aquilo um dia eu quero para não, horrível não é, só que uma viagem que tem um preço a pagar, como a economia tem um preço a pagar também, em que diga, se você utiliza um recurso artificial e não natural da regra, do manual da vida, sim, alguma coisa de hoje, vamos tentar encontrar dopamina natural, que seria as regras, todas as funções vitais que a gente consiga de alguma forma atender. E cuidado, porque o que falávamos do negócio do dinheiro é um negócio que a sociedade é muito cruel. Se você é um cara que não tem muito dinheiro, a sociedade começa a te bombardear. Muita gente diz, eu quero que se dane, não estou preocupado com o que você pensa. Eu sou feliz com a simplicidade. Muitos são fortes assim e não precisam recurso artificial porque é feliz com isso. E muita gente diz, não, a sociedade todos os dias me bombardeia. Publicidade, cartazes, aonde você vai, consome.
E se você não consegue andar num carro de luxo, você começa a sentir um cortisol que não era para sentir, né? A sociedade está te martelando que você tem que ser hiper rico, né? Para ser dentro da sociedade aplaudido, não importa o limite. Talvez o cara que está realmente, entendi, eu sou feliz com menos. Então, cria uma cortina para aquilo que está te bombardeando, né? De as coisas mais incríveis, né? Agora a moda é o jogo no futebol, né? Achando que vai ficar rico. Então, não, quero ficar, gasta o que tinha para comer, achando que se ganhar vai ficar rico, porque a meta da sociedade, ou seja, você criar uma dependência de um negócio que talvez não precise. E a chave estaria no equilíbrio. Perfeito. Buscar o equilíbrio sobre isso tudo. Buscar o equilíbrio. Buscar saber, até aqui me sinto satisfeito. Pode me bombardear com o que quiser, que para mim eu estou satisfeito. Mas teria que ter muita clareza de pensamento, né, para Mas chegar nesse estamos aqui para tentar compartilhar isso, entendeu? Eu, sinceramente, se alguém diz, sim, creio que essa ideia é interessante, o que a gente pede para compartilhar não é para monetizar e ganhar, compartilhar para poder abrir o espaço para conversarmos sobre isso e não ficar no círculo vicioso, porque muitas vezes na própria psicologia se tenta entender, se você não entende a base, se você não fala com o engenheiro que fabricou o carro de Fórmula 1, vai dar muito mais trabalho querer descobrir um carro sem saber a função de cada fiozinho que ele tem aí. E a função é extremamente simples, né? Estímulo, prêmio ou castigo, para todos nós. Perfeito. Muito bom. Estamos chegando no final do nosso quinto episódio, né? Quinto que bom. Episódio. Temos muita coisa. Temos bastante assunto pela frente. Eu quero poder agradecer aqui você que está assistindo até agora, que também assista os outros episódios, porque cada gravação dessa, o Álvaro traz o conhecimento aplicado, né, sobre vários setores, sobre várias questões. Então, um assunto vai complementando o outro, vai criando uma linha de raciocínio que vai se expandindo e vai crescendo. Então, se você está nesse quinto episódio, vai vir o sexto, vir o sétimo, na verdade. Com certeza. Daqui a pouco vem os próximos e os anteriores vão sempre se conectando. Então, e como o Álvaro diz, né, é um desejo de compartilhar, conversar, trocar uma ideia sem julgamentos, né, para que possamos ter mais clareza sobre esses assuntos. E Álvaro, gostaria que você deixasse sua mensagem final para a gente fechar esse podcast. Eterna gratidão por essa amizade, por essa troca de ideias, e me sinto muito bem porque é algo absolutamente vocacional. Pode ter certeza que nos assiste que não há por trás disso nenhum outro sentimento que não seja o vocacional de nos conhecermos melhor, de fazer a nossa contribuição. Eu nunca gostei, sempre acho assim, fico meio contrário de pedir, inscreva-se, compartilhe. Acho que é uma coisa assim, né? Que parece que o indivíduo já sabe, né? Mas um pedido assim, se pode sim, nos ajuda a compartilhar para ver se a gente consegue estender essas ideias, garantindo aqui publicamente, de coração, que o único interesse é a vocação de nos unirmos para nos entendermos melhor, né? Então sua ajuda seria exclusivamente nesse sentido. Seremos muito gratos se a gente pode passar para o mundo essa ideia transparente, sem pressões, sem pretensões de sentirmos outra coisa que não seja estar junto com a humanidade, né? Perfeito. Valeu. Excelente. Muito obrigado. Muito, muito grato. Um grande abraço. Uma experiência muito boa de novo. Perfeito. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.